Boa noite, eu sou o jornalista Evandro Cordeiro e esse é o seu programa Tribuna Livre pela TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada da TV Cultura. No programa de hoje, depois de um belo e longo feriado santo e depois de um programa polêmico na última segunda-feira, eu estou aqui de volta com os meus amigos, debatedores e comentaristas do programa, os deputados constituintes Osmir Lima e Narciso Mendes, e recebendo aqui com muita satisfação duas figuras importantes, né? O advogado Romano Gouveia e o presidente do Sindicato dos Policiais Penais, o Joelison Ramos, né? O programa hoje está super interessante. Nós vamos falar sobre a deficiência e sobre outras coisas mais do nosso sistema prisional. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já para iniciar o nosso programa de Fato e de Direito, contando com a sua audiência e com a sua preferência. Até já. De volta para o nosso primeiro bloco do programa Tribuna Livre desta segunda-feira. Acabou de veicular aqui pela TV Cultura o programa o Roda Viva, né? Um dos programas mais antigos que discute a política, a economia e os temas mais importantes do país, né? Agora é a nossa vez, né, Narciso? Programa Tribuna Livre. Vamos discutir o Acre, as coisas do Acre. Estamos aqui com nossos convidados, mas eu queria até pedir aos nossos convidados e aos debatedores uma rápida licença, porque no programa da última segunda-feira, um de nossos convidados se manifestou de forma que desagradou a algum grupo, e esse grupo nos pediu que lêssemos aqui uma nota de repúdio pela fala dele. Eu me refiro ao ex-deputado João Correia, né, que na última segunda-feira esteve com a gente, e se referiu aqui a comunidade Auasqueiras, né? E eles nos pediram de forma de uma espécie de acordo de cavalheiros, eles nos pediram, eu vou ler, a partir de agora, passar a ler a nota de repúdio deles, que eu peço a sua atenção e o carinho da sua audiência para que eu possa expressar aqui a nota de repúdio da comunidade Aiauasqueiras. Diz assim a nota: a Câmara Temática de Culturas Aiauasqueiras, órgão do Conselho Municipal de Cultura do município de Rio Branco, vem a público expressar repúdio a palavras proferidas pelo ex-deputado João Correia a respeito da ayahuasca. No programa Tribuna Livre, apresentado pelo jornalista Evandro Cordeiro na TV Rio Branco, na data de 11 de abril deste ano, segunda-feira próxima passada. Ao comparar a bebida ayahuasca à droga ou entorpecente, o ex-deputado João Correia, ao mesmo tempo, tanto demonstra profundo desconhecimento sobre o assunto, quanto desrespeito e ideias preconceituosas em relação a uma cultura indígena milenar da sua própria terra amazônica. Há diversas religiões sérias e há milhares de pessoas de bem que fazem uso da bebida, também conhecida como daime e vegetal. Dentre as pessoas que fazem uso da ayahuasca neste mesmo estado, encontram-se profissionais da mais alta índole e reputação ilibada que trabalham no sistema de segurança pública, a exemplo de desembargadores, juízes, promotores e policiais, prestando relevantes serviços à sociedade, justamente combatendo o uso e o tráfico de drogas, a corrupção e outros males que assolam a sociedade. Além disso, outros diversos profissionais de todas as classes e camadas sociais, inclusive líderes religiosos com décadas de serviços prestados à sociedade acreana, fazem uso dessa bebida e conduzem suas vidas dentro dos princípios cristãos, éticos e constitucionais. Algumas das religiões ayahuasqueiras deste estado são portadoras dos títulos de utilidade pública municipal, estadual e federal. Desde a década de 1960, um dos fundadores de uma dessas religiões ayahuasqueiras assegurou em documento público
que todos os filiados da sua religião que tivessem mais de 60 dias como efetivo estavam isentos de alcoolismo e outras condutas perniciosas à formação moral do homem. E é isso que se vê em quem faz uso sério de ayahuasca. Diante de tais fatos, a Câmara Temática de Culturas Ayahuasqueiras vem a público prestar tais esclarecimentos para que a sociedade seja corretamente informada da verdade e possa sempre fazer as melhores escolhas. Assinam essa nota de repúdio o Jean Carlos Freire Lima, articulador da Câmara Temática de Culturas Ayahuasqueiras. O Osmi Lima, o nosso deputado constituinte, que é um dos nossos debatedores... Eu quero só prestar um ligeiro esclarecimento. Primeiro que nós lamentamos profundamente o fato causado no último programa pelo nosso amigo e deputado. Nós não concordamos, nós que fazemos o programa também não concordamos com a posição dele. Estamos solidários à nota que foi feita e, acima de tudo, temos o maior respeito pela religião, que é uma religião nossa, amazônica, a do Daime. Então, nossa solidariedade do programa e os nossos respeitos. E, em acrescentando, Osmi, eu quero crer que o deputado João Correia, uma personalidade importante da nossa vida acadêmica, que professor que é, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, tenha cometido um equívoco. Sim. Despropositadamente. E o pior, Narciso, é que minha neta estava presente aqui, como estão os nossos amigos ali assistindo o programa, e acenava para mim, porque ela também faz parte do Daime. Ótimo. Se vocês me derem uma parte, a Lei 11.343 de 2006, que é a lei de droga, ela classifica quais são os tipos de droga e aquelas que causam dependência. Há um estudo sobre o Ministério sobre isso. E a ayahuasca não está nesse rol de tóxico, né? O lança-perfume está. Não é alucinógeno. Então, nós não podemos dizer que a ayahuasca é droga, porque não está dentro da lei reformulada como droga, né? Mais uma vez a gente lamenta o episódio e reitero que o Departamento de Jornalismo desta emissora a opinião dos nossos convidados e dos comentaristas não é a mesma opinião do Departamento de Jornalismo e da direção desta emissora, né? Mas eu considero que o assunto já é encerrado, né? Já chega de polêmica em relação ao programa de segunda-feira e vamos começar o debate de hoje, que seguramente vai ser um dos melhores desde que a TV Rio Branco voltou seu Tribuna Livre para o ar, né, Narciso? Hoje nós estamos recebendo aqui o advogado doutor Romano Fernandes Gouveia, é um criminalista com diversas outras especializações, e também estamos recebendo o Joelson Ramos, que é presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Acre. Até bem pouco tempo era o Sindicato dos Agentes, né? Agora é Policiais Penais, não é, Joelson? Joelson, boa noite, bem-vindo ao programa. Esteja à vontade para nós discutir aqui, para a gente debater de forma respeitosa e bem clara o interesse da emissora, não é? Esclarecer a população sobre os assuntos que são importantes, que são de interesse de todos, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Evandro. Boa noite ao Narciso Mendes e ao nosso nobre advogado e ativista, né, em prol da melhoria do sistema penitenciário, das condições de vida dos apenados também, né? E a população, né, que nos assiste, os telespectadores, e estamos aqui para contribuir naquilo que for possível, né, do que a gente tem de conhecimento a respeito do sistema penitenciário, da atividade nobre e aguerrida dos policiais penais. Obrigado, doutor. Boa noite novamente ao doutor Romano. Tchau. Nosso presidente da tribuna, nosso grande jornalista Cordeiro, ao Narciso Mendes, né, os nossos duas enciclopédias do nosso estado do Acre, né, o Narciso e o Osmi. O Jailson faz um trabalho também muito bonito em prol de valorizar os policiais penais, né? Nós estamos sem concurso
para os policiais penais desde 2007. Há quase 2 décadas, e o sistema prisional se inchando, e os policiais penais perdendo seus colegas, né, por causa do Covid isso. Mas eu dou uma boa noite a todos e boa noite aí à população, esclarecendo aí o que podemos fazer para melhorar o sistema prisional, para realmente aquela finalidade que a lei nos diz, ressocializar. Esse é o nosso intuito. Obrigado por ter vindo. Vamos Deixa muito. que eu faça aqui a primeira pergunta. Eu queria me dirigir a você, Narciso, porque você assinou a Constituição de 1988 e sempre que a gente conversa de forma particular, eu noto em você um crítico até da carta que você mesmo assinou, sobretudo em relação a isso que a gente vai tratar hoje, não é? Ordem sempre exalta a figura do nosso saudosíssimo Ulisses Guimarães. Com muita razão. E com muita razão. Com muita razão. E no Muita razão. dia da proclamação da nossa Constituição, ele mesmo foi o primeiro a dizer que nós podemos criticar a nossa Constituição, mas nunca desobedecê-la. E para tanto, doutor Romano, ele próprio previu a sua revisão 5 anos após. E por que isso, doutor Romano? A nossa Constituição foi feita após um regime autoritário que prevaleceu por 20 anos. E nós, constituintes, naquela época, nos sentíamos como um passarinhos que estava preso numa gaiola. Sim. E que, de repente, abriu a porta da gaiola, aí o passarinho sequer sabia para onde se dirigir. Então, eu acho, doutor Romano, e vem de muito longe as minhas preocupações com o nosso sistema penitenciário. Porque há países que instituíram a pena de morte. Há países que são lenientes com o crime. E há países como pretendeu, aí sim, os constituintes, é que as punições tivessem dosimetrias correspondentes ao crime, mas que tivesse o objetivo de ressocializar o preso. Aí a minha pergunta que eu me dirijo para o senhor. De nota, qual a nota de 0 a 10 que o senhor daria à ressocialização do nosso sistema penitenciário? Aqui no Estado ou no Brasil? No Brasil, no Estado, e se puder fazer algumas comparações com os países que adotaram a ressocialização como fim do sistema penitenciário. Tá. A priori, né, de novo, boa noite a todos, boa noite à população. O nosso sistema prisional no estado do Acre, o índice de reincidência é de 80%. O que significa reincidência? É o preso vai e ele volta para o sistema prisional. E em quase todo o país é 70%, 65%. Porém, nós temos um modelo no nosso país, como o modelo apaquiano de Mário Ortoboni, de 1972. Isso, que ele, ao contrário, ele ressocializa mais de 90% dos apenados que estão ali, os reeducandos. Então, há de se observar que nós estamos há muito tempo com essa história de prender e aumentar frações e não ressocializar. O Brasil, ele não se importa, ele não tem essa educação de ressocializar, ele gasta para piorar pessoas. Vejamos que na Holanda, a Holanda, se você assistir um documentário de um... Não é emissora, então posso falar, né? Netflix, se você assistir aquele documentário, você vai ver que as prisões da Holanda tratam os presos de uma forma humana e lá existe vaga nos presídios. Por quê? Porque o Estado oferece. Os Estados Unidos,
Aí você me pergunta, os Estados Unidos, igual um aluno chegou e disse, não, nos Estados Unidos as pessoas são julgadas no outro dia. Eu digo, não, irmão, aquilo é audiência de custódia. Nós copiamos agora há pouco, não é isso aí? Isso, e já nós aderimos o pacto, que é essas leis que nós falamos que somos nossas, que nós copiamos. O pacto já era de 1992, já era para existir audiência de custódia desde 1992. Nós instituímos agora, há pouco tempo. Os nossos pactos, depois da Constituição que vocês assinaram, os pactos internacionais estão aqui. É o segundo, ele tem força constitucional. Igual a nossa lei de execução penal, que é de 1984, mas já existe as regras de Mandela desde 1955. Para aquilo que não aconteceu com Mandela, acontecer com qualquer cidadão novamente. Então, as leis, elas têm um mundo público, igual a advocacia. Nós somos um mundo público. A lei e as nossas garantias são para todos. Né? Então, a questão da ressocialização, voltando, Narciso Mendes, nós pecamos muito, nosso sistema prisional está falido. Nós gastamos R$6.000, enquanto existe um projeto desse de R$1.500, onde vai custar cada preso, que esses valores poderiam servir para a educação. O nosso fundo penitenciário para os presos é o segundo maior, só pede para o Fundeb. Era bom se o nosso fundo penitenciário fosse para a saúde, o segundo, fosse o terceiro, né? Se nós tivéssemos oportunidade. Vocês falam da Constituição muito bem, e eu gostaria de lembrar da Constituição de uma frase muito boa. Tratar os iguais na medida de sua igualdade, os desiguais na medida de sua desigualdade. É isso que o sistema prisional tem que fazer. Quem quer se ressocializar, tem oportunidade. Nós não temos oportunidade. Aqui Vou fazer uma pergunta aqui para o nosso jornalista, em cima do que você está afirmando aí. No Brasil, nós temos 338 encarcerados a cada 100 mil habitantes. Isso corresponde, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a aproximadamente, no Brasil, a 812 mil presos. E considerando esse número, Narciso, nós somos o terceiro país do mundo a maior população carcerária. Da população carcerária. Primeiro, os Estados Unidos, segundo a China e o terceiro, o Brasil. E você agora mesmo, doutor Romano, acabou de dizer que, no caso do Acre, nós estamos desde 2007 sem concurso público. E eu noto também, de vez em quando, lendo o Diário Oficial, que são também colocados policiais penais à disposição de outros órgãos. Como é que se sente você, como presidente do sindicato, quais os principais entraves para prestar um bom serviço, inclusive esse que diz o doutor Romano, que é o da ressocialização, que para mim é fundamental. E eu volto a abordar esse tema depois. Uma boa noite novamente para os telespectadores e uma ótima pergunta do doutor Osmir. Realmente, a falta de material humano, de efetivo operacional nas penitenciárias é um reflexo da falta de investimento e tem propiciado ou não propiciado a ressocialização, né? Sem o policial penal, que é a segurança, né, que mantém a disciplina, a ordem, né, que mantém a minicidade, que o presídio é uma minicidade, né? Lá, os presos, eles não estão presos, eles estão residindo, estão morando. Tanto que a lei de execução penal especifica isso. Eles estão morando no presídio. Mas, para se morar no presídio, precisa ter as mínimas condições, né? E lá, essa visão de ressocializadora, para ela ser efetivada, tem que dar as mínimas condições. E nessa questão de efetivo, falta de efetivo, fica difícil para o advogado atender bem, a assistente social atender bem, o professor que é educador atender bem. Todas as demais atividades que ocorrem dentro do presídio, elas dependem de maior efetivo para manter a segurança e as condições mínimas de ordem e disciplina dentro do presídio. E nós hoje, com esse baixo efetivo, né, a gente praticamente tem levado aquilo ali como verdadeiros heróis, né, leões, porque a gente tem se multiplicado
em 10, né, para tentar dar conta da demanda que é enorme e cada vez mais crescente, como o nosso amigo doutor... Tem aumentado muito o número de encarcerados? Muito. É uma exponencial. Cada dia mais cresce. É como o doutor falou, são políticas que não têm resolvido, né? A gente tem encarcerado muito e o índice de ressocialização é muito baixo porque as pessoas estão saindo e voltando. E algo está errado nessa fração, nessa conta, né? E o Estado ele tem que ver isso como um problema que, uma hora, isso não vai ter mais como ter controle. Isso. E aí a gente é bom que tenha programas com a temática como essa, para se discutir um problema que ninguém está alheio. Isso aí vai atingir a todos, né, da sociedade. E o gestor público ele tem que olhar esse problema que é muito grave. E uma observação, né? Por exemplo, quando o policial penal lá, o ministro Humberto esteve por aqui, o fiscalizador do CNJ, nós estávamos há quase 3 anos sem aula. Para o policial penal levar os reeducandos na aula, eles não têm efetivo. Para levar na aula não tem efetivo? Não tem efetivo. Por quê? Porque eles precisam de efetivo. Então, fica muito complicado você não ter efetivo. Uma ligeira interrupção, ainda agora contigo. Sim. Eu já vi casos de encarcerado doente que não tinha o efetivo para levar. Para levar e nem a própria... Agora, a lei 7.210... o próprio carro. Isso. Por exemplo, um familiar faleceu, eles não levam. E é um direito do preso. O pai do apenado faleceu, que a lei LEP, posso estar equivocado agora, mas está no artigo 120, diz que qualquer parente de apenado que falece tem que se dirigir para lá. Ele não pode levar porque às vezes não tem efetivo. Eu queria fazer uma pergunta para o Joesley. Joesley, você já tem quantos anos de experiência como agente penitenciário ou policial penal? Doutor Narciso, estou nessa batalha há 13 anos. 13 anos. Para completar os 14 anos de atividade. Aí vai minha pergunta. Você é da primeira turma, né? Primeira turma. Qual é a sensação que você tem quando um jovem de 18 anos, sem ter nenhum antecedente criminal, nenhum, saiu de casa, o pai desempregado, a mãe desempregada, os irmãozinhos passando as maiores necessidades. Aí você pega esse jovem de 18 anos e entrega-o no conjunto dos presos, onde lá se encontram verdadeiros profissionais. A minha pergunta é: qual é a sensação que você tem em tomando conhecimento que está entregando um inocente por uma infração que dá-se o nome de menor potencial ofensivo, que não cabe prisão preventiva, conforme o artigo 300. Entrega, quando ele adentra no presídio, as organizações disputam a que grupo ou a qualquer, ao ser Comando Vermelho, ou ao bonde dos 13, ele deseja pertencer e ele é obrigado a aderir. Do contrário, ele pode ser uma vítima do próprio estrutura penal. Doutor Narciso, a sua pergunta é complexa, mas o sentimento que vem a nós, policiais penais, e quantas as vezes a gente não passou por isso, né? É de tristeza. Tristeza e desesperança. Por quê? Você sabe que aquele jovem ele vai ser entregue aos lobos, né? Porque não se tem como fazer essa divisão lá dentro. E a gente olha nos olhos de um jovem, como nesse caso, que cometeu um crime de menor potencial ofensivo para a sociedade, e não depende de nós, né? A gente vai só recebê-los lá.
A gente orienta, né? Tenta orientar. Hoje, infelizmente, se o jovem ele mora numa área onde a facção domina, ele já tem que... A gente tem até que orientar. Onde você mora? Você é de alguma facção? Ele disse, não sou. Não sou, ele já fica bem nervoso. Não sou, mas onde você mora? Por quê? Se coloca esse jovem que mora numa área onde uma facção rival, a outra, domina, ele pode ser tido como cagueta, que vai entrar lá para colher informações e, quando sair, passar para outra facção. Então, a gente diz, olha, a gente vai ter que te colocar nesse setor onde a facção que domina a sua área, onde você reside, se encontra. Mas, infelizmente, não tem um local neutro aqui. Mas você seja forte. A gente diz, não precisa aderir a nada, você não precisa estar com isso. Ah, mas vão me ameaçar, vão me bater. Eu digo, nós estamos aqui justamente para resguardar a sua integridade física. Te dá todas essas instruções, mas isso não garante de que esse jovem não vai ser seduzido ou mesmo chantageado ou oprimido a participar de uma facção criminosa. Joelson, o doutor Romano e os nossos debatedores, é até uma pena quebrar o ritmo, né, do debate, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. E no próximo bloco eu gostaria que os nossos debatedores, a gente pontuasse, porque esse é um problema muito complexo. Vamos ver a questão política, né, onde é que está o erro político, onde é que está o erro técnico. Vamos fazer de forma pontual, mas isso já já depois do intervalo. De volta para o segundo bloco do Tribuna Livre desta segunda-feira. Eu quero agradecer aqui a audiência, sua preferência e as manifestações de carinho que temos recebido pelas redes sociais, pessoalmente, não é? E aqui na sede da emissora. Obrigado pelo carinho, sinceramente falando. Como eu falei no bloco anterior, vamos começar esse segundo bloco de forma mais organizada, digamos assim, não é? Já que o assunto é complexo, nós vamos começar lá pelo nascedouro de tudo. Vamos tratar, digamos, agora da legislação. Vamos começar pelo doutor Romano, depois a gente passa aqui pelo Narciso, Osmi e o Joel. Só para te interromper dessa organização que você está fazendo aí. Eu estou fazendo uma proposta. Não, mas é o seguinte, eu tenho uma coisa que eu gostaria que envolve a legislação, claro, como você pediu. O sistema carcerário brasileiro é uma vergonha. Não é por culpa dos nossos, eles são até vítimas também. Os policiais penais são vítimas também. Sim. Chegou a um ponto daquele diretor do Banco do Brasil, que foi preso, Henrique Pisolato. Ele tinha dupla cidadania, foi para Itália, e lá a justiça italiana não permitiu a extradição, ele é brasileiro, Sim. dupla cidadania, não permitiu a extradição, porque diz que o sistema carcerário brasileiro não é coisa para ser humano. Sim. Tá. Aí vamos entrar na questão que você colocou. Né? Sim, Onde na legislação, a né? legislação poderia beneficiar e aonde não se cumpre essa legislação? Você falou do sistema prisional, vou dar só um breve resumo de onde nasceu as organizações criminosas. A organização criminosa primeira, que eu não vou citar nome para não... Né? A de 1979, nós estamos falando de 1979, Narciso, nós já tínhamos organização criminosa. Nasceu no Rio de Janeiro pelos maus tratos que, naquela época, a ditadura militar impunha aos presos políticos. A de São Paulo, em 1992, nós tivemos o massacre do Carandiru. E aí, depois do massacre do Carandiru, eles disseram, não, nós não vamos nos organizar para que isso não ocorra. E aí nós temos deputados federais, nós temos também... o Mário Ortoboni dizia que as nossas prisões é a reinvenção do inferno. Agora, voltando para o artigo 41, a nossa realidade aqui. O nosso artigo 41 vem da Lei 7.210. O que é a Lei 7.210 de 1984? Elas são os direitos dos apenados. Elas são elencados.
O apenado tem direito a vestimento, né, pago pelo Estado, cobertores, etc. Lei federal. O IAPEM colocou uma portaria que é os vestimentos da família que tem que comprar. Fala-se também no artigo 41 que diz que os apenados eles têm o direito às visitas dos seus familiares. O IAPEM soltou uma portaria, vocês sabem que portaria não pode suprir lei federal, contrariar uma lei federal, dizendo que quem tem inquérito policial ou qualquer outro tipo de antecedente não pode visitar o seu ente querido. Chegou a um patamar de uma mãe ter um processo contra vivo e não ser retirada da carteira por causa da portaria. O que é que nós vamos fazer com o reeducando? Nós vamos ressocializar ele, afastando ele da sua família? Uma coisa medieval, quem pode reeducar e ressocializar alguém que cometeu um crime, principalmente é o pai e a mãe. Mas, doutor Romano, me explique direitinho que eu não entendi. Isso é uma portaria aqui do IAPEM? Do IAPEM daqui. Eu tenho uma portaria aqui. Mas com base em que tomou essa iniciativa? Com base no... Eu faço essa pergunta até para mim também. É com base em transformar os nossos presídios em masmorras. Essa é a resposta. Porque automaticamente nós não estamos pensando em ressocializar. Aí vamos ouvir aqui o nosso presidente sobre isso. Doutor Romano, mas as nossas penitenciárias são verdadeiras masmorras. Sim. Hein? Sim, sim. E mas como ele aqui é o presidente do sindicato, como é que é isso? É verdade mesmo? Olha, doutor Alini, eu, sinceramente, eu desconhecia, né, essa portaria e eu venho a ter conhecimento. É porque nem tudo que acontece dentro do presídio chega ao conhecimento do representante da classe, dos policiais penais, né? Mas, e nem tem a ver com a nossa gestão do sindicato, né? Essa é uma decisão tomada pelo representante político do governo que foi assentado naquela cadeira, né? Eu não sei quais motivos, deve ter alguns motivos importantes para isso. Essa questão de facções, ela deixa todo mundo muito melindrado para qualquer situação. Não sei se foi por esse motivo. Eu acredito que o doutor Romano ele deva ter os motivos mais suficientes para defender que isso é um direito e realmente uma portaria ela não pode estar acima da legislação nacional, né? Mas não diz respeito ao nosso proceder, a gente só cumpre-se o que determina-se, né? Mas me permita dizer, doutor Romano, a portaria, só um minuto, a portaria é número 1268, de 5 de setembro de 2019. E aí eu trago para o senhor. A portaria ela diz comprovação de identidade e inexistência de inquérito policial. Mas inquérito não é uma condenação, não é nada. Pois é. Você acabou de falar que a mãe, Pois é. um processo na Vivo, por exemplo, Isso. foi impedida de entrar, é impedida E aqui de entrar no presídio. eu trago para vocês as inspeções do CNJ. As inspeções do CNJ perguntam, existe um método apaquiano? Não. Que o CNJ diz que o método apaquiano deve ser implantado. Ele oferece para os estados que pode socializar. E os nossos presídios todos são classificados como péssimos. Tanto o Francisco de Oliveira Conde, quanto a unidade penitenciária número 2. Então eu te pergunto, doutor Romano, quando ou se vai ser possível um dia equilibrar esse negócio todo, a legislação com a política, para que enfim a gente alcance pelo menos o mínimo, que seja bom para o Estado e que seja bom para o preso, que ele volte a ser ressocializado. Enfim, seja bom para a sociedade. Que seja bom para a sociedade. Eu queria saber quando é que a gente vai chegar no equilíbrio. A grande questão é a questão midiática de se achar que se prender está dando uma sensação de segurança. E nós estamos fomentando as organizações criminosas. Agora nós temos uma decisão que está em segredo de justiça, mas para transferir certos presos. Correto? Lembrando, as nossas organizações criminosas elas foram instituídas aqui, vieram para o Acre, os policiais penais, do sindicato naquela época, o Marques,
denunciaram que as organizações criminosas tinham vindo para o Estado através daquela transferência no Rio Grande do Norte. Nós vamos transferir... Uma decisão política, não é? Sim, porque aí você disse que a população está com segurança. Ressocializar também é dar segurança para a população. Se eu ressocializo... Faz parte, não é? Sim, se eu ressocializo 1.000 pessoas, são 1.000 pessoas que não vão assaltar a minha padaria, que foi assaltada 12 vezes. Que é o assalto mais conhecido como roubo. Não vão cometer crime, não vão se tornar trabalhadores. Nós não temos nada lá profissionalizante, existem verduras. O presídio feminino, na gestão do bom policial Penal Marcelo, que hoje assumiu um cargo maior. Presídio feminino clama a população, vai lá comprar frango. É R$30 o frango caipira lá. As mulheres produzem frango, tem concurso de Miss. Sabe qual é a incidência do presídio feminino? Só 20% das mulheres voltam. Enquanto no Francisco de Oliveira Conde, que não... Você é proibido entrar sapato para jogar futebol. Sapato, eles têm que jogar descalço. Mas e aonde a lei, no artigo 7... Mas por que a justificativa do sapato? Essa é a minha pergunta, se lá tem o raio-x, se tem isso tudo. Nós queremos monstrificar essas pessoas, porque nós estamos afastando ela das famílias. Mas, doutor, nós estamos diminuindo a comida. Nós estamos segregando já ela das visitas, que foi tremendo, né? Porque o CNJ também colocou, passou muito tempo agora para as visitas agora estão voltando ao normal. Mas depois de 2 anos e pouco. E aí, doutor Romano, nós tivemos há até bem pouco tempo, e eu acompanhei, escola de música. Escola de música aqui no sistema penitenciário local. Eu, inclusive, conversando com o desembargador, ele, vou evitar até citar o nome, que é meu amigo, um homem de bem, ele ficou até de nos ajudar, levando instrumento, arranjando instrumento, doando instrumento, mas de repente acabou a escola. E mais, eles fizeram uma apresentação lá na Expo Acre, lembra disso? Fizeram uma exposição na Expo Acre, onde tinham 5 que não sabiam tocar e fizeram uma verdadeira orquestra e se exibindo para a população dentro desse processo de ressocialização. Eu esperava que aquilo fosse para frente. Não vai. Ô, doutor, eu queria ter uma perguntar, explicação dentro para isso? Eu acredito que falta continuismo nesses projetos que dão certo. Ali fazem projetos com tempo para iniciar e para terminar. Infelizmente, projetos como esse, né, da Escola de Música, o Fábrica de Sonhos, né, que você fabricavam bolas, né, os apenados, né, faziam bolas. Outras e outras oficinas que tiveram lá dentro, iniciaram e acabaram. Por quê? Porque você faz um projeto com tempo para iniciar e terminar, ele não é duradouro, ele não... Eu vou voltar a insistir aqui. Final dos anos 80 para início dos anos 90, o ex-presidente americano Ronald Reagan dizia, a despeito daquele combate dos Estados Unidos, do DEA, com o narcotráfico na América do Sul, sobretudo na Colômbia, ele dizia, ou nós tomamos conta das nossas crianças, ou o crime vai tomar. Ele, infelizmente, profetizou e acertou na mosca. E aí, onde é que nós falhamos? Onde é que o país falhou? Aí eu posso aproveitar a tua pergunta e seria o seguinte. Claro que o problema social está muito por trás de tudo isso. Muito. Nós estamos num país, eu vi um dado que me espantou, eu tinha um outro dado, mas aí foi dito por um político em campanha, eu não levei muito a sério, de 129 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Eu sabia, o dado do IBGE, que nós teríamos 50 milhões de brasileiros passando fome. 50 milhões. Esse já falou em 129, é um pouco de exagero talvez. Passando fome. Ora, se um garoto desse de 15, 18 anos que o Narciso falou, ele chega lá, vê o pai, a mãe e os irmãos, não tem nada para comer e alguém oferece dinheiro fácil. É complicado isso, é muito complicado. Se nós não conseguirmos ajustar a sociedade como um todo, continuar esse problema social gravíssimo no país,
E eu vejo o nosso candidato a presidente, nenhum tem plano de desenvolvimento. Nem plano de desenvolvimento, nem de combate às organizações, nem de combate ao crime, nem de sistema prisional. Sim. Nós estamos, desde 1990, aumentando as frações de lei, porque quando se ataca rico, de repente o Congresso funciona. Se tacou o Abílio Diniz, fizemos a lei de crimes hediondos. Se assassinou a filha da Glória Pérez, nós colocamos no rol de hediondo. Eu estou insistindo na questão política. Aí agora as organizações criminosas, que para os leigos acham que o Moro mais o Bolsonaro endureceram as leis, isso é falácia, porque a Lei 13.964 de 2019, pelo contrário, ela é despenalizadora. As penas de 1 a 4 anos servem para a cor de não persecução criminal. O artigo 282 diz que a última rádio é a prisão preventiva. O artigo 313 diz que a prisão preventiva, você estava falando agora do nosso empresário, a prisão preventiva no seu parágrafo 2º diz que ela não serve para antecipar a pena, né? E ele passou 2 anos em preventiva, né? Então, a nossa maior falha é gestores. Nós temos que ter pessoas que tenham projetos, que nós temos projetos para ressocializar e para combater o crime. Não adianta você transferir e outros substituírem. Você tem que ter a polícia ostensiva e a... Tem muita gente na fila, doutor? Tem. Nós temos aqui, mestre, um número enorme de organização criminosa. No nosso estado, teve um jovem que falou que agora nós fechamos a Coca-Cola, que é o único estado do país, ou quase do mundo, que fechou a Coca-Cola, e nós estamos fabricando faccionados, né? E pior, nós fizemos um pavilhão 8, lá do sistema prisional, do Antônio Amaro de segurança máxima, que não está classificado como segurança máxima, viu, doutor? Não está classificado nos órgãos como segurança máxima. Ele não é de segurança máxima. Porque tem que ser pelo DEPEN. Não é de segurança máxima. Os órgãos de segurança máxima têm que estar com o regulamento do DEPEN. O nome está lá de segurança máxima, é igual sala especial. Coloca lá cela especial, só o nome. Então, as questões de segurança máxima, de transferir, eles fizeram um prédio, acho que foi quantos milhões aquele prédio? Não sei, eu não recordo o valor, mas foram mais de 10 milhões, né? Que eram para os líderes, tidos como líderes de facções criminosas, não serem transferidos. Porém, o líder de facção criminosa, ele comete crime aqui fora? Que está lá? Não. Mas me permita fazer uma pergunta que vai para os Tem dois. que pegar o que está aqui fora. Vai para os dois. Vai para o Gelilson e vale para o doutor Romano. Os governantes, os políticos, Osmir, quando vai inaugurar determinadas obras, anunciam com antecipação, Espero nem terminar. leva banda de música, valorizam aquela obra. Mas eu nunca vi um governante comemorar a construção de um presídio com qualidade. Isto porque eles partem da premissa De que não dá voto. que isso não dá voto. Eu acho que por trás dessa lógica, ou dessa perversa lógica, Correto. o preso é tratado como um não cidadão. Que é os seres invisíveis. Exatamente. Por Mas quê? eles esquecem, Narciso, que eles têm família, né? Sim, sim, sim. E que votam. E o pior, isso que nós estamos fazendo já aconteceu no Acre, já aconteceu na África, já aconteceu em vários lugares, que é segregar. Realmente o que nós estamos fazendo e que o Estado tenta combater a violência é segregando. Nós tivemos aqui o preventório, para quem é criança. Por que se chama preventório? Porque os doentes de hanseníase eram separados dos pais. E isso que está se fazendo da família inteira. E a África da mesma forma, no apartheid separavam. Em vez de ressocializar, nós estamos só separando e monstrificando. E agora lhe digo mais, fora esse dado que você está falando que não dá voto para os políticos, preso dá lucro, Narciso Mendes.
Dá lucro. Dá lucro. Preso dá lucro para quem fornece marmita, para quem fornece pão, para quem fornece roupa, café, para quem fornece tudo isso. Para os policiais penais, não. É Os policiais por isso- penais estão lá por suando, isso- trabalhando, É por isso, de Osmir, sol. doutor Romano. É quando- R$6.000 cada preso. Quando eu estive em São Paulo, É o custo mês. O custo. Enquanto o projeto APAC do CNJ... É o custo mês, né? Custo mês. Enquanto o APAC do CNJ custa apenas um salário é mês. por isso que quando eu estive em São Paulo assinando o contrato de filiação da TV Rio Branco com A TV a TV Cultura, o diretor-geral da TV Cultura disse, olha, nós vamos permitir a vocês os espaços que as principais redes de televisão não dão. Mas esses espaços vocês só poderão ocupá-los se for para melhorar a cultura do seu estado. E é por isso que hoje nós estamos permitindo que a nossa população esteja tomando conhecimento pela primeira vez e com um tempo suficiente para quem cuida de preso, para quem defende preso nos seus direitos. Sim, Porque somente o no preso seu tem direitos restritos, Sem dúvidas. mas nunca direitos eliminados. Porque a sua condição humana tem que ser preservada. Então, Assim, o que, Narciso? As regras de Mandela... A principal penalidade de um preso é a da liberdade. Isso. Que é o segundo bem. Depois Maior. da vida é liberdade. Agora eu quero aqui aproveitar, falar o seguinte, ele tem uma instituição que defende os direitos humanos, os direitos dos presos, socializar. os E presos. defendo também os policiais penais, claro, mas eu defendo os pergunto o policiais civis. Nós Não, não mas somos permita-me, ativistas, não doutor somos... Mano, permita o seguinte. irmão. Eu sei que o papel de vocês, o sindicato, é defender a categoria, acima de tudo. Exatamente. Mas o sindicato não poderia também fazer um trabalho em conjunto com o doutor Romano para esse processo de ressocialização ser um dos temas também do próprio sindicato? A pergunta é ótima, Osmir, mas eu vou pedir ao Joel que responda ela no próximo bloco, que a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Obrigado pela sua audiência. Como eu não estou aqui para atacar... De volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta segunda-feira. Quero voltar a agradecer a sua preferência, a sua audiência e passar a palavra para o presidente da Associação do Sindicato dos Policiais Penais, o Joelson Ramos. Hoje a pergunta do Osmir foi dirigida a ele. Né? Isso. Por que não fazer, a pergunta foi isso, por que não fazer um trabalho com o Instituto do Dr. Romano para a ressocialização? Ótima pergunta, doutor Osmir. O sindicato ele tem essa visão de que a ressocialização ela é fundamental para diminuir a criminalidade no nosso estado, na nossa cidade. Apesar de o papel do sindicato não ser esse voltado para a atenção da ressocialização fora, né, como instituição ao preso, mas como sindicato, com certeza, a gente acha que essa iniciativa do Dr. Romano ela é excelente. Por quê? A gente aqui não tem uma visão de que tem que castigar, tem que dar as péssimas condições para o preso para que ele pague suas penas. Porque nós estamos vivendo ali lado a lado com ele. Então, assim, quanto mais você tem um preso ressocializado, quanto mais você tem condições para esse apenado estar cumprindo a sua pena de uma maneira humana, isso reflete no bem-estar nosso também, no nosso trabalho. A gente trabalha com maior condições e dignidade também. Nós não somos inimigos dos presos, pelo contrário,
nós somos ali quem propicia ainda o pouco que ele consegue de atendimento, né? E às vezes a gente tenta até levar essa conscientização para eles. E, pessoal, a questão de segurança aqui não é só para nós, nem para os outros profissionais como assistente social, psicólogo, advogado, não. É para vocês, para visitantes, para resguardar a vida de vocês, resguardar o direito de vocês e também os deveres. Porque nós aqui nessa intramuros, nós somos os agentes da lei, né? Para garantir que não se transforme no caos. E o medo de que isso se transforme no caos superfaz o nosso sentimento, o nosso pensamento como sindicalista, como policial penal. Por isso a gente tem esse estreitamento com as entidades como a do doutor Romano, né? E é uma ótima sugestão e uma do boa doutor relação, né? Uma ótima relação. Uma ótima relação. Os advogados, a OAB, a gente até tem tentado instruir isso para alguns policiais que às vezes não entendem como essa comunicação deve ser feita, de que eles estão lá cumprindo o papel deles e nós o nosso, e a gente tem que tentar e sabemos fazer essas... déficit, Exatamente. Sabemos o déficit que os policiais penais têm. Exato. Então, em assim... material, em transporte, desculpa lhe interromper, mas vontade. Logo corroborando nesse sentido, né? Os policiais penais, tanto os policiais penais como os advogados criminais, são rotulados, né? Os policiais penais são os patos feios, né? Os advogados criminais são rotulados com aquilo que o criminoso... Não, antigamente, como cúmplice. Antigamente dizia advogado de porta de gadeia, hoje se diz advogado de organização. A gente senta em qualquer lugar, quem não conhece os policiais penais, e eu falo isso com muito orgulho, nossos policiais penais, 99,9%, que nem o exame de DNA, são probos, são honestos, são pessoas ali dedicadas ao seu ofício, mas que infelizmente a população acha que é eles que levam tortura, é eles que levam droga, é eles que levam arma, que isso é uma falácia, porque lá nós passamos por detector de metal, principalmente eles. Só que lá você tem que alimentar 7 mil pessoas. Você tem que entrar 7 mil quilos de carne, você tem que levar 7 mil quilos de arroz, você joga por cima do muro. Existem outras estratégias que não são esse tipo de rotulação da sociedade. Tá? Só corroborando com nós falamos desde o início do programa que a gente critica o sistema, enfim, mas tem uma ideia maravilhosa aí, não é? Esse instituto, eu sinceramente falando não conhecia, doutor Romano. Sim. E, com certeza muita gente que está assistindo a gente não conhece. Que instituto é esse? Como é que é isso? Como que surgiu isso aí? A APAC surgiu já em 1900. É a APAC. O que é a APAC? Associação de Proteção ao Apenado. Ela já existe mais de 100... Precisa saber disso. Isso, já existe mais de 100 unidades no nosso país. Né? Isso veio de Mário Ortoboni e a Igreja Católica. É apenas um sistema de fazer aquilo que a Constituição, vocês que são constituintes sabem disso, tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade. Quem quer ser igual e quem quer se ressocializar, eles vão filtrando e vão ressocializando. Que nós temos hoje no sistema... A APAC, o que falta é só implementar, não custa esses valores todos. O prédio C agora foi totalmente reformado das pecúnias de Chapuri. O juiz de Chapuri destinou, e o prédio lá custou para 70 mil, a mão de obra dos apenados construíram. Foi isso mesmo. É só poucas ideias. Com base na PAC. As mulheres, não na PAC, mas o próprio juiz de lá destinou os valores. Isso. Mas a PAC é um sistema religioso, né? Um sistema religioso, que é o único que também faz a ressocialização do nosso presídio, são as igrejas evangélicas e católicas, são as únicas que vão lá dar aquela palavra e ressocializam. Nós temos líderes de organização criminosa que hoje são evangélicos. Nós ganhamos um cidadão. A PAC prevê a entrada das igrejas evangélicas também? Sim, nós não temos um lugar de culto dentro do sistema prisional. Nós não temos nenhuma igreja para você. Não tem um negócio físico, né? Teve um momento que até Bíblia estava ruim de entrar no presídio. O artigo 41 diz que as televisões, rádio, tem que ter meio de comunicação. O diretor anterior, sem ser o Lucas Gomes, ele pegou as televisões dos apenados, que lá para entrar a família tem que dar nota. Ele pegou e doou o que não era dele. Ele tirou as televisões do sistema prisional
e doou aquilo que não era dele. Mas, enfim... Por quê? Você doou. Tirar para quê? Porque eu não entendi. Por que tirou? É porque, na realidade, existe uma ideologia de quanto pior vai melhorar, a criminalidade vai diminuir. É igual nos Estados Unidos que você citou. Os Estados Unidos têm a pena de morte, né, que você, como constituinte, votou. E a pena de morte diminuiu, a violência nos Estados Unidos? Lá, nos Estados Unidos tem organizações criminosas piores que as do Brasil. A população carcerária é a segunda maior do Brasil. E aí o sistema PAC, ele consegue ressocializar quase 90% das pessoas que passam pelo sistema PAC. Você pode provar isso? Por números. Os números, né? A PAC, né? Ela já é conhecida, por exemplo... Por que o senhor defende a PAC? O senhor é representante dela, doutor? Não, é porque na realidade eu sou cidadão de Rio Branco, eu também... Cidadão. Sim, porque nós temos que querer o melhor para o nosso acre. Eu sou advogado criminal, o advogado ele tem na Constituição e no seu próprio estatuto, nós somos munus públicos. Advogado não quer impunidade, advogado quer legalidade. Advogado não participa de crime. Advogado tem que querer o melhor para a sociedade. Que é a justiça. Que é a justiça. E nós estamos combatendo de forma errônea. A APAC, ela já existe, o nosso método implantado das APAC já existe na Alemanha, na Argentina, na Bolívia, na Inglaterra, no País de Gales, no México, Nova Zelândia, Noruega, Estados Unidos. Com sucesso. Com sucesso. E aqui estão os números. Os números dizem que o índice de pessoas que voltam a praticar crimes no Brasil, em todo o Brasil, como você perguntou, é de 85%. O do método APAC corresponde só a 8,62%. Doutor Napoleão. Obrigado pelo Napoleão, viu? Napoleão. Napoleão Bonaparte, ele vem longe. O homem é uma cultura. Pode dizer, doutor Assis. Na época da Constituição, e eu estou aqui, como o senhor, como advogado, deve saber que eu estou tratando do artigo 5º, que não pode ser mudado nem por emenda à Constituição, cláusulas prévias. Um lobby, logicamente, dos bilionários, dos que podem pagar as melhores bancas de advogado e protelarem as suas sentenças até prescreverem. Correto. Conseguiu aprovar na sua linha 57 o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Quer dizer, se você dispõe de um bom advogado ou de uma boa banca, de amizades íntimas com as cortes, você fazer churrasco com os ministros. Participa. Primeiro tem que ter dinheiro. Aí, em contrapartida... Mas, Narciso, só uma ligeira parte, Narciso. Isso aí já existia antes da Constituição. Já existia. De Mas aí... Não foi a Constituição que criou nada disso. Não, eu sei, eu sou defensor mas aí... do artigo 5º. Aí vem a minha pergunta. Aí, o artigo 5º é na portaria, não foi observado, em né? Contrapartida, os que buscavam a verdadeira justiça para aprovar esta linha, aprovou a linha 74. E é daqui que vem a minha pergunta. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Isso tem sido obedecido pelo Estado? Nós temos um grande... eu trabalhei na Defensoria Pública, fui estagiário lá, né? Tenho grandes amigos. O meu mestre é o doutor Antônio Araújo, que eu estagiei com ele, com demais defensores. Mas, infelizmente, a Defensoria também é muito pouco incentivada. Por quê? Porque eles defendem pobres. Eles defendem pobres. A grande questão nossa é essa. Os seres do presídio são seres invisíveis. A população tem que ter uma visão que quem está lá não presta. São sub-humanos. São sub-humanos.
é uma questão de cultura, sabe? De saber que nós devemos ressocializar, que se ressocializar você está combatendo a violência. A partir do momento que uma pessoa diz que eles têm um linguajar de rasgar a camisa, sair da facção, a partir daquele momento que aquele jovem faz isso, o Estado deve estender a mão para eles. Doutor Romano, deixa eu aproveitar a oportunidade e pedir ao senhor, faça numa lista, faça de forma ordinal, no que a APAC pode contribuir aí? A APAC, o que ela pode contribuir? Ela pode contribuir... Para diminuir essa questão do cara ser invisível lá dentro. Sim, enfim, sim. Vamos lá. A APAC, o custo, por exemplo. Começando pelo custo. Pronto. R$6.000 custa um preso no estado do Acre. Né? O Estado gasta hoje R$6.000 com preso. Aí nós vamos colocar e gastar um salário e meio só. Um preso. A APAC, ela própria elabora suas comidas. Eu tenho duas máquinas que nós temos. Eu me julgo padeiro. Você disse que o preso faz sua própria comida. Você nos deu uma informação há pouco de que teriam conseguido pela ONU R$850 mil para construir uma padaria para que os presos produzissem o seu próprio pão. Isso foi vetado. Foi vetado. Isso foi do governo anterior. Isso foi vetado. Isso foi vetado. Foi vetado. Foi vetado. Foi vetado? É porque, na realidade, preso dá lucro. Preso dá lucro. As empresas que estão lá, as empresas que fornecem alimento, lucram com o preso. Quanto mais preso, mais dinheiro federal vem. Não foi agora. Eu quis agora, junto com a boa juíza, a doutora Andréia, e outra menina do CNJ, eu ofereci também, porque na realidade eu sou padeiro, eu nasci padeiro, vou morrer padeiro, né? Eu sempre falo para meus amigos mais íntimos, meu pai, eu nasci dentro de uma padaria, meu pai é dono de uma padaria, né? Ele faleceu. Vocês têm descendência portuguesa? Não, tem não, nós somos meu pai de Sena Madeira, mas meu avô era do Rio Grande do Norte, a cabeça do tamanho do doutor Narciso, com toda a brincadeira, viu, doutor Narciso, sem ofender. Meu pai também foi padeiro. Isso. Enfim, a grande questão nossa é que a APAC, o que ela faz? Ela transforma. Por exemplo, eu quis doar também 2 máquinas para construir uma padaria dentro do presídio. Automaticamente, se o preso está fazendo, ele está remindo a pena dele, ele está recebendo uma quantia em dinheiro, ele está tendo uma profissão, porque faltam os padeiros nas padarias. Então, nós estamos automaticamente profissionalizando, diminuindo os custos do preso. E esse valor pode servir para as pessoas que estão na fila do hospital, porque não tem dinheiro. A APAC pode ressocializar desses 6.000 presos, vamos colocar hipoteticamente 1.500 pessoas. Aí você diminui o índice de 1.500 pessoas que estão traficando, que estão matando, que estão roubando, que estão furtando. Nós não temos nem aqui no nosso estado uma questão de tratamento para depender de quem você verifica. O nosso Joel está um pouco calado. E eu gostaria de perguntar o seguinte. Vamos chamar ele para o jogo aqui. Desculpe interrompê-lo aí, mas não, eu perguntar aqui antes que o programa termine. No curso em policial penal, a questão dos direitos humanos tem sido incentivado do tratamento com preso? Como é que é isso? Sim, doutor Osmi, é fundamental essa parte aí do nosso curso de formação. A gente passa por diversas modalidades das áreas do conhecimento e os direitos humanos é a grade fundamental. Já entra estudando direitos humanos, né? Porque a gente tem uma visão deturpada de que os policiais, seja o militar, o civil ou o policial penal, ele é contra o bandido e automaticamente ele vai suprimir os direitos dele. E não tem isso. Nada a ver. E principalmente o policial penal, que está lá mais ligado diretamente, lidando com ele cotidianamente, né, frente a frente com os apenados, nós temos que ter essa visão diferenciada. Muito embora as agruras do presídio é igual a visão que o médico tem, às vezes, dos pacientes. O cara chega rasgado no hospital, né, com as tripas de fora, né, e ele mantém a tranquilidade. Ele já tem um sangue frio. A gente tem uma maneira de lidar com isso aí, mas, de maneira alguma, a gente tem como meta não respeitar os direitos humanos do preso. A gente quer que ele tenha seus direitos
preservado, para a gente assim poder executar a nossa função de uma maneira melhor ainda. Na mesma linha de raciocínio, Joelis, há um tempo atrás teve um certo atrito, né? Ministro da Justiça em 2018. Não foi, o resultado foi, inclusive, ruim, né, para vocês, né? Eles Com vão pro as presídio, organizações. mas eles não- E aí, como é que está isso hoje? Está bem? Tá... Olha, como é que está essa Evandro, relação? Evandro, essa situação, graças a Deus, é uma situação superada, né? Apesar de que o risco ele é iminente, tanto para nós, como os policiais que estão na rua. Sempre vai existir. Sempre né? vai existir, porque o apenado, ele é um ser humano que ele está trancafiado e a revolta vai crescendo. E muitas das vezes ele não tem o entendimento de quem é o culpado por ele não ter assistências, né? E finda que quem está ali mais cotidianamente com ele é porque é o culpado. É o culpado. Eu digo assim, olha, hoje infelizmente não vai ter médico. Aí o cara, por que não tem médico? O culpado é o policial. Então, Você passa a ser o próprio Estado, né? exatamente, nós somos a cara. Nós somos servidores né? públicos e nós somos a primeira cara tenho do um cliente Estado que é para médico, lidar e com eu o coloco ele apenado. pra trabalhar no público. Mas a gente tenta levar isso para eles. Hoje já tem muito. A facção, por um lado, tem uma situação que eles se organizaram. E as lideranças, ao conversarem com a gente, eles têm esse entendimento, né? Tem esse entendimento. Mas só que muitas das vezes, ao querer causar aflorar a questão da revolta deles, né? Aí eles iam para quem? Para o braço mais frágil da segurança pública, que éramos nós não éramos policiais, né? E eu acredito que hoje isso melhorou muito e nós até aproveitar a oportunidade de levar isso para os apenados, que nós não somos inimigos, nós não estamos lá para sermos o juiz de vocês, nós estamos apenas a manter a ordem, a segurança e resguardar a vida de vocês, dos demais servidores e dos próprios policiais. E, Joseilson, complementando a questão da organização, São Paulo tentou por tantos anos acabar com a Cracolândia, né? E a facção foi lá e acabou a Cracolândia em uma semana. E assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, senhores, para dizer que segurança pública se faz combatendo não apenas o crime, mas prevenindo que a pessoa venha a ser criminosa. É na educação, é gerando emprego para não deixar tantas pessoas desocupadas, no uso de drogas. O país em si hoje, que passou de ser rota da droga, passou para ser um grande consumidor de drogas. E isso interfere na cultura das pessoas. Então, à vontade. Nos Estados Unidos, nós tivemos a tolerância zero. O que foi que ele pegou? Ele pegou a teoria da vidraça quebrada e implementou. O que ele fez primeiro? Construiu clínicas para colocar todos os drogatícios nas clínicas, para tirar a máfia. Depois, o que ele fez? A segunda fase, ele pegou e disse, nós vamos ter tolerância tanto com crime de menor potencial ofensivo, como tem que ser julgado rápido e condenado rápido. Celeridade processual. E ele conseguiu que o índice de criminalidade Só fosse para baixíssimo. concluir, Mas é só um para projeto, e aqui nós não concluir, temos. Né? já que o Márcio está avisando que o tempo encerrou, o que o Joelisson disse agora foi a síntese de uma frase de Miguel de Cervantes. Sim. Elimine a causa que o efeito cessa. Pronto. Eu costumo dizer nesse momento que nós vamos começar a iniciar o nosso procedimento de pouso, né? Porque o horário de TV é terrível, passa rápido. Mas a gente usou o tempo aqui para desnudar muita coisa. Diante do problema não foi quase nada, mas fizemos a nossa parte, né? A nossa contribuição. Porque o problema começou quando o Cabral desembarca no Brasil, né? Com aquela gente que ele trouxe, né? Então a coisa precisaria de muitos programas para a gente ser mais prático aqui, para a gente ser mais sugestivo, não é? Mas eu quero aqui agradecer a presença de vocês, dos nossos debatedores, e dizer a vocês que foi um prazer em recebê-los aqui. Doutor Romano Gouveia, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua contribuição, viu? Só queria deixar, né, registrado, né, que não se combate a violência sem ressocializar. Nós temos que ressocializar os nossos apenados. Nós temos que colocar os nossos jovens em outros caminhos a não ser a das organizações criminosas. Nós temos que educá-los, temos que família é primordial, assim como a Constituição fala no seu artigo 226. Né? Existe uma máxima, né,
que Martin Luther King dizia que eu não tenho medo dos maus, mas eu tenho medo do silêncio dos bondosos. Não tenho medo do barulho e dos maus, e o silêncio dos bondosos. Dos bondosos. É isso Então, o aí. que acontece? Esse silêncio ensurdecedor de deixar essas pessoas invisíveis e não ressocializarem, né, ele vai nos atingir. Uma hora vai. Uma hora vai nos atingir. Obrigado, foi uma honra, viu, querido? Joelson, obrigado por ter vindo. Sua presença foi importante no debate. A sua categoria é uma categoria importante no que diz respeito ao nosso sistema prisional. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Evandro, muito obrigado. Doutor Narciso, doutor Osmi, o nosso amigo aí de velha data, o nosso advogado Romano. Gostaria de agradecer a todos e dizer para a população que podem contar com os policiais penais no combate ao crime e na tentativa, né, que muito bem-vinda, de ressocialização. Porque nós, mais que ninguém, está vendo esse vai e vem, dia a dia o preso entra e sai, não se ressocializa, porque não tem políticas públicas adequadas, realmente efetivas para combater esse mal. E dizer que não se combate crime apenas prendendo. E o sistema penitenciário ele deve ser olhado com a importância que ele tem. Mas governadores, políticos, olhem para as crianças, para a juventude, olhem para as escolas. Mas se você não age preventivamente, tem que agir remediando a situação. Não adianta não investir nas escolas e também abandonar o sistema carcerário, porque aí você está criando um problema duplamente perigoso. E que está abandonado e falido. Está abandonado, está falido e é um grande risco de que um dia esse caos estoure no colo de toda a população. Uma honra tê-lo conosco, Joelson. Obrigado. Osmir, mais uma vez, obrigado por mais uma participação. Eu que agradeço a presença. Sua brilhante participação como do comentarista. Dr. Romano e do nosso presidente do sindicato, Joelson, da Polícia Penal. Eu tenho dito sempre o seguinte: a minha geração, que é a geração do Narciso talvez mais velho, nós falhamos em entregar aos nossos netos e bisnetos o país que nossos avós sonharam para nós. Eu digo nós porque nós fomos constituintes, nós fomos parlamentares, nós tivemos participação efetiva no Estado e a minha geração com a dele, infelizmente, nós estamos entregando um Estado que não é o Estado ideal, com muita insegurança, com fome, com desemprego, enfim, com todas aquelas mazelas sociais que acabam levando ao encarceramento. Eu tenho, com muita humildade, pedido desculpa aos meus bisnetos e esperando que a geração dele melhore o país. Agora, atitudes como a sua, o seu instituto, a compreensão que tem a Polícia Penal sobre isto, da ressocialização, eu acho que nós começaremos, Narciso, a dar um grande passo para não cada vez mais termos que abrir prisões no lugar de abrir escolas. Obrigado, Osmir. Como já dizia Paulo Freire, né? Obrigado, Osmir. Narciso Mendes. Por fim, eu prazerosamente, Osmi, me dou por satisfeito por assistir um tema como este, que nunca foi debatido publicamente, tenha oportunizado a população acreana, a não ser que seja a hipocrisia do Joelson, que, a não ser que os policiais penais são quase que como a bengala dos presos e jamais como inimigo dos presos. E é vocês que sabem reagir muitas vezes à indignação de um preso que chegou ao seu ápice. Limite, né?
Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos. Obrigado ao caro telespectador pela preferência, pela audiência. Quero agradecer a Deus por mais esse programa. E antes de encerrar, eu quero lembrar ao nosso telespectador que na próxima segunda-feira nós vamos trazer aqui os representantes das comunidades auasqueiras, não é? Uma vez que eles foram citados no programa anterior, da segunda-feira passada, nós, de forma... como direito de resposta compensatória, no acordo de cavalheiros. Na próxima segunda-feira nós vamos trazer eles aqui. E antes de dar o tchau para você, eu quero dizer ao telespectador que a opinião dos nossos convidados não reflete necessariamente a opinião da editoria de política, de economia, de todos os demais setores desta emissora de TV. Muito obrigado pela audiência, pela preferência. Tenham todos uma boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.